declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por isso que a gente chamou hoje, inclusive, aqui o professor Fernando Abrúcio, que é especialista, pesquisador na área de gestão pública, né? E eu acho que tem pontos aí muito interessantes para que a gente possa entender. Reportagem hoje, que é manchete do jornal Folha de São Paulo, fala sobre a decisão de Trump de assinar um decreto preparando demissões em massa no governo dos Estados Unidos. Né, o presidente dos Estados Unidos assinou esse decreto nessa terça-feira, foi ontem, ordenando que as agências do governo federal americano preparem um plano de demissões em massa a serem liderados por ele que está ali ao lado dele de boné ali, ó, o Elon Musk. Ele que está à frente do Departamento de Eficiência Governamental e que vem dando declarações da necessidade de cortes e muitos cortes no governo. Ele fala que esses cortes são fundamentais para garantir, inclusive, a democracia dos Estados Unidos. E é isso que mais chamou a atenção. Esse departamento dele foi criado justamente para que Musk pudesse diminuir o tamanho do aparato estatal americano. E, na prática, o bilionário vem usando esse seu poder para pressionar os servidores federais a se demitir e fechar agências de programas que ele julga de esquerda e o desperdício do dinheiro, como a USAID. E nessas declarações dele de ontem, ele fala que o objetivo principal dele é restaurar a democracia. E disse, se a democracia é quem manda, qual é o sentido de falarmos se a burocracia é quem manda, né? Qual é o sentido de falarmos em democracia? E aí ele diz que esse é o caminho, né? Cortar gastos para garantir a democracia. A gente está analisando aqui as declarações recentes do presidente Trump falando sobre a demissão em massa e as ações de Elon Musk, esse bilionário, né, empresário, que está agora à frente de um departamento extremamente importante dos Estados Unidos, e ele está falando que para que haja democracia, tem que acabar com a burocracia. É isso mesmo, professora Abrúcio? Queria uma análise sua a respeito dessas declarações, e tem algo de positivo nisso que Elon Musk está fazendo? Fabíola, o Elon Musk não quer cortar gastos para garantir a democracia, ele quer cortar contrapesos para garantir a autocracia do presidente Trump. Digamos, em parceria com o Musk, uma capa de uma revista americana, inclusive, mostrou que talvez o Musk tenha mais poder do que o Trump gostaria. Basta ver essa imagem, né? Ele com o filho de chapéu, parece que ele está na casa dele e não na Casa Branca. Mas o que está acontecendo agora, na verdade, nos Estados Unidos, ocorreu na Hungria com Orbán, e tem ocorrido em vários países que têm adotado modelos de corroer a democracia por dentro. Em vez de dar um golpe de Estado, colocar lá um general, vai se corroendo a democracia por dentro, acabando com os contrapesos. Assim se ocorreu na Venezuela, assim ocorreu na Hungria, e este é o projeto do Trump. Enfraquecer o Congresso e os partidos. Hoje o Partido Republicano é um cachorrinho que fica lambendo o Trump, mas que tem uma maioria tênue, e se o Trump disser que a Terra é plana, eles vão aplaudir. Tentando acabar com qualquer contrapeso do judiciário, no caso da Suprema Corte, uma maioria que lhe garante isso, e com decisões muito contrárias à história constitucional americana. Há uma reação importante do judiciário em outros níveis, de juízes não eleitos, e que, na verdade, estão segurando parte das decisões inconstitucionais do Trump. E tem a burocracia. A burocracia pode, na verdade, como fez no primeiro mandato do Trump, como fez no governo Bolsonaro, evitar o pior. Imagine, Fabíola, se não tivesse a burocracia do SUS no Brasil, não teriam morrido 700 mil pessoas. Segundo estimativas, teriam morrido 1,5 milhão de pessoas. Imagine se não houvesse a burocracia de Itamaraty no governo Bolsonaro, o que teria ocorrido no Brasil. Se não houvesse a burocracia na educação, que teria ocorrido naquela gestão desastrosa do Weintraub e companhia, né? Ou do pastor distribuindo dinheiro público, comprando bíblias. Então, essa é uma estratégia. Tinha uma grande pesquisadora brasileira, Gabriela Lota, que tem estudado com outros pesquisadores no mundo esse tema de reduzir, enfraquecer o máximo a burocracia para fortalecer a autocracia.
Esse é o projeto do Trump e do Musk, né? Na verdade, é interessante lembrar que, olhando essa imagem que vocês mostraram agora do Trump e do Musk, a Casa Branca virou uma casa privada e não uma casa pública. E os Estados Unidos, a partir da fase do Musk, estão voltando a um período lá do século XIX, quando se acreditava que ao vencedor os espólios, ou seja, quem ganhava a eleição podia trocar toda a burocracia. Então, nos Estados Unidos do século XIX, presidentes podiam escolher 50 mil cargos públicos, trocar de um mandato a outro. Até que em 1883, um presidente, James Garfield, que tinha sido eleito trocando cargos ou prometendo cargos à população, foi morto por um eleitor para o qual ele tinha prometido um emprego nos Correios e que ele não entregou o emprego e foi lá e matou o presidente Garfield. A partir dali, os Estados Unidos fizeram reformas para que a burocracia fosse um contrapeso ao patrimonialismo, fosse um contrapeso ao poder excessivo do governante. O Trump, ao fim e ao cabo, quer ser o monarca, tudo aquilo que os fundadores dos Estados Unidos queriam se livrar. E, portanto, todos os contrapesos que houver, basta. A gente está falando aqui da burocracia, mas ontem aquela decisão do Trump de proibir a entrada de uma agência de notícias que não chamou o Golfo do México de Golfo da América é um outro ponto importante. Um contrapeso importante é a mídia, outro contrapeso importante cientistas e universidades. Então, ele está criando censura na distribuição de recursos para cientistas e universidades. Então, o objetivo do Trump não é cortar gastos e ter dinheiro para melhorar a vida da população americana, é cortar contrapesos para ter um poder mais autocrático. Bolsonaro tem toda uma menor medida aqui, mas, por incrível que pareça, aqui os contrapesos foram muito mais fortes do que tem sido nos Estados Unidos. A própria burocracia reagiu a isso. Desculpa. Abruzzo, na prática, está acontecendo lá nos Estados Unidos o que o eleitorado brasileiro impediu que ocorresse no Brasil quando mandou o Bolsonaro mais cedo para casa, né? O Trump está usando o aval que recebeu do eleitorado como se ele tivesse um mandato irrestrito para fazer o que bem entendesse, né? o que bem deseja, né? Então tem lá uma resistência do primeiro grau do judiciário, e ele tenta abafar essa resistência e está governando por decreto. Não mandou um projeto de lei ainda ao Congresso Nacional, ao Congresso americano, embora tenha essa maioria tênue ali na Câmara e no Senado. O que eu queria lhe perguntar uma coisa é uma autocracia implantada num país periférico como a Hungria. Supondo que o Trump tenha algum êxito essa sua estratégia, que você define bem, de cortar contrapesos para impor a sua autocracia, se isso ocorre nos Estados Unidos, qual seria o efeito? Se a Suprema Corte desfaz decisões que estão sendo tomadas agora nas instâncias inferiores do Judiciário, qual é o efeito disso no mundo? Olha, o primeiro efeito, Josias, é nos Estados Unidos, né? Ou seja, a democracia americana vai se fragilizar demais, nós vamos ter quebra de direitos civis e políticos nos Estados Unidos, e isso seria um corte histórico profundo na história americana. Um segundo efeito para o mundo é que o Trump, se não tiver nenhum limite nos Estados Unidos, acreditará que não terá nenhum limite no mundo. A proposta de limpeza étnica em Gaza, a proposta de destruir os organismos internacionais, a proposta de chantagear o mundo inteiro com guerra comercial, só pode ser feita, Josias, porque ele não tem contrapeso interno. E terceiro efeito para o mundo é que ele vai, digamos, incentivar e estimular outros a tentar fazer o mesmo pelo mundo. Não tenho a menor dúvida que uma tentativa do Bolsonaro voltar ao poder é tentar ser mais profundo na autocracia do que fora no primeiro mandato. Tentar seguir o modelo do Trump. E outros estão tentando fazer isso, o Milei na Argentina também tem tentado fazer isso, propôs uma reforma eleitoral agora que, de fato, reduz a competição eleitoral. Então, assim, é muito perigoso porque, sem dúvida alguma, afeta os americanos, uma população muito importante do mundo. Segundo, afeta o mundo porque o presidente americano se torna, digamos, um imperador e tenta mexer com as peças de todos os lugares do mundo, tomar a Groenlândia, tomar o Canadá, várias coisas que, por enquanto, parecem bravatas, mas a gente não sabe até quando serão bravatas, e, por fim, pode disseminar pelo mundo esse modo autocrático. É bom lembrar que
A partir da década de 70, o mundo teve, para lembrar um clássico da ciência política, uma terceira onda de democratização. Muitos países no sul da Europa, na América Latina, no Sudeste Asiático, na África, que eram autoritários, se tornaram democráticos. A própria União Soviética acabou já no final da década de 80, começo da década de 90, e por um tempo foi algum tipo de democracia, como os países do leste europeu. Nós podemos ter uma onda gigantesca de autocracias se o Trump construir esse modelo autocrático, porque o impacto dos Estados Unidos no mundo pode ser para o bem ou para o mal. É bom lembrar que a democracia brasileira, em parte, não completamente, mas em parte, foi construída a partir de fatores internacionais. O papel do Jimmy Carter em mudar a política externa americana, em pressionar o governo militar brasileiro, foi muito importante, como foi muito importante o Biden, isso às vezes estão no poder hoje se esquecem, em garantir que não haveria golpe de Estado no Brasil. Se o caminho é o contrário, nós vamos ter dificuldade do mundo, incluindo o Brasil em 2026. Bom. Abrúcio, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no nosso All News. Um beijo para você e até a próxima. Beijo, Fabíola. Tchau para todos. Obrigado. Vamos ao intervalo na